Estamos na aula 11 e essas aulas agora, até quinta-feira, ou na próxima quinta presencial, que vai ser a aula 14, eu quero estar falando sobre o lado prático, no sentido de prática, de vivência. Porque a santidade, alguns parece que acham que é uma condição mística, né? Enquanto você experimenta a relação com Deus. Mas na verdade, como seres humanos, nós não podemos ficar nessa teoria toda, não. Nós precisamos chegar para o mundo real, e o mundo real envolve pessoas e envolve nós mesmos, e como nós nos relacionamos com as tentações e tudo mais, tudo isso que a gente já vem falando. Mas Paulo, ele tem um texto que para mim é chave, começa lá em Efésios capítulo 4 e vai até o capítulo 4, 25 e vai até o capítulo 5, verso 20. Então de 4, 25 a 5, 20, ele tem várias coisas importantes aqui para nos ensinar. Hoje nós vamos concentrar do capítulo 4, verso 25, até mais ou menos o verso 5 do capítulo 5, porque aqui ele está colocando realmente uns pontos, né? Na verdade 7 exemplos, né, práticos, mas é interessante que ele segue um pensamento. Quando ele apresenta cada um desses 7 exemplos práticos, todos dizem respeito aos nossos relacionamentos. Segundo, em cada exemplo, ele coloca uma proibição negativa e ele equilibra isso por um mandamento positivo correspondente. E em cada caso, uma razão para o mandamento também é dada ou subentendida, mas ele coloca também para cada uma desses 7 exemplos práticos. Então vamos lá para o verso 25. Ele fala lá que nós não devemos mentir, mas nós precisamos falar a verdade. Por que nós não devemos mentir, né? Se estamos em Cristo, e isso foi estabelecido nos primeiros 3 capítulos do próprio livro de Efésios, e Cristo é a verdade, então não se justifica um comportamento diferente do que realmente é o nosso Senhor e o que ele representa. Ele representa a verdade, né? E também Jesus, lá em João 8,44, ele chama o diabo do pai da mentira. E eu acho esse argumento aí de João 8,44 muito forte para nós entendermos, né, por que nós não devemos mentir e nós precisamos sempre falar ou agir ou estar do lado da verdade, porque o pai da mentira é o diabo, essas próprias palavras de Jesus. Então, se você tem problema com a mentira, então você precisa realmente pedir para Deus. Tudo isso envolve caráter e envolve hábitos, né? Você possivelmente, para se livrar ou vamos chamar assim, safar, né, de problemas ou encrencas, né, seja com a mãe, o pai, com o professor, sei lá o que, você foi, né, mentindo, começou com mentirinhas pequenas, né, mas aí você foi aperfeiçoando a arte desse processo, mas isso tem que parar, uma vez que realmente a gente conhece a Cristo Jesus. É a mesma coisa, depois ele vai dizer para nós não perdermos a calma, nós precisamos nos controlar. Como assim, né? Ele fala, a exemplo, né, do texto, ele usa 3 frases muito interessantes. Lá ele fala, não pequeis, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Por que eu pensei essas frases no texto ali? Porque ele está dizendo, né, que o nosso temperamento, especialmente se você tem um temperamento difícil ou explosivo, não justifica, né, você ferir outras pessoas, né, com palavras e atitudes. Então, ele está, primeiro, classificando isso como pecado. Ele está dizendo, quando ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo que, você pode até ter uma explosão, né, de ira, mas você tem que resolver logo. Por quê?
porque é um veneno se você deixar sem ser resolvido e muito mais ainda se você deixar por um tempo mais prolongado. Então você precisa entender que o diabo parece que ele gosta dos zangados, né? Ele gosta daqueles de temperamento de pavio curto, né? E eu entendo que ele realmente está esperando tirar proveito dessas situações. Então ele vai procurar situações para sempre nos provocar. Um dos segredos, eu creio, para andar em santidade com isso, é realmente nós nos policiarmos e criarmos mecanismos, não só para perceber quando nós estamos ficando bravos ou irados, mas também para, né, nós termos processos para nós podermos distanciar daqueles sentimentos ou daquele posicionamento para um posicionamento de paz, né? Ou como ele diz aqui, um posicionamento de controle. Ele prossegue, isso já no verso 28, ele fala, muito interessante, que ele fala aquele que rouba, né? Ele tem que parar de roubar. Mas é interessante, para mim sempre me chamou a atenção, que Paulo ele não só fala para de roubar e vai trabalhar, né? Aí então, da possibilidade de você ganhar dinheiro fácil e muito dinheiro, você vai trabalhar um mês inteiro para ganhar um salário, né? Essa é a ideia, mas ele está dizendo, desse salário você ainda vai tirar dinheiro para ajudar outros, para dar assistência aos necessitados, né? Quando ele fala sobre não furtar, isso, a exemplo de Êxodo capítulo 20, verso 15, esse é o 8º mandamento, né? O 8º mandamento diz isso, não furtarás. O interessante é que Paulo não fica apenas nessa negativa, mas ele já ordena, falei, não, em vez de você roubar, comece a trabalhar. A ideia do trabalho é você ganhar um dinheiro honesto, depois de um dia honesto de trabalho, né? Não importa o trabalho, sendo um trabalho honesto, então o dinheiro que você vai ganhar é um dinheiro honesto, porque o roubo, o fruto do roubo é um dinheiro desonesto, né? Ele está comparando essas duas coisas. Então, ele está falando, na verdade, né, primeiro, do que nós chamaríamos de pecado por comissão, né, a prática do roubo, né, você está fazendo um pecado deliberado. Então, você sabe que você está lesando alguém, você sabe que você está trazendo prejuízo para aquela pessoa, mas você vai lá e rouba ela do mesmo jeito. Então ele falou, não, o crente que quando ele vive e ele nasceu de novo, né, que no começo do capítulo ele está falando da diferença, do capítulo 4, ele está falando justamente da diferença do velho homem e do novo homem, né? Ele usa até a roupagem, né? Então você tem que se despir daquilo que você fazia anteriormente que não agradava a Deus para se revestir, ou uma vez que você ficou despido, ou seja, nu, então você vai colocar uma roupa nova, e essa roupa nova é justamente a roupa da santidade. Agora, é interessante que quando ele fala em trabalhar, então ele está dizendo, ó, para de lesar pessoas roubando, tá? Só que aí ele diz, mas não também só porque de repente você ganhava muito mais roubando do que você ganha de salário, não se engane, você pode ajudar outras pessoas. Então não se omita e você vá lá, sim, vai ajudar as pessoas, e vale a pena lembrar, né, as palavras de Tiago, lá em Tiago 4,17, né, que aquele que sabe, né, o bem que tem que fazer e não faz, né, realmente está errado, é um problema, né? Já o quarto ponto que Paulo está nos apresentando aqui, ele já está saindo das mãos, vamos chamar assim, porque os outros envolvem ações, né? Agora ele está falando para uma coisa muito interna nossa, que é a boca. E aqui ele está falando assim, aquele que usa a boca para o mal, agora usa a boca para o bem. É como Tiago, lá em Tiago capítulo 3, verso de 1 a 10, lá Tiago está falando que a língua é como um leme, né? E o navio pode ser muito grande, mas o leme em comparação é pequeno, mas ele dirige tudo. Então a ideia da língua, porque a língua está ligada aos nossos pensamentos,
Então muitas vezes a língua está manifestando nossos pensamentos, mas ela precisa entrar debaixo do gerenciamento do Espírito Santo. E realmente, se nós temos um problema de fala ou na fala, então precisa mudar. Isso é uma coisa que a santidade precisa trabalhar sobre nós. No verso 30, é o quinto ponto, ele está falando sobre intimidade com o Espírito Santo. Né? O que entristece o Espírito Santo? Alguém pode perguntar. O que entristece e causa tristeza para o Espírito Santo é o nosso pecado, porque o pecado nos afasta da comunhão íntima com Ele. Então, no contexto aqui, Paulo ele está citando, né, até aqui, pelo menos 4 pecados específicos. Ele está falando da mentira, da ira, do furto, das palavras, né, e das palavras torpes, né, das palavras impróprias, podres, né. Então, tudo isso causa tristeza para a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é sensível a essas coisas, porque isso não são coisas santas. Então, realmente, é uma hora certa para introduzir essa questão do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo quer nos auxiliar em todo o processo de santidade. Aí ele prossegue, né, no verso 31, já entrando no capítulo 5, eu acho que nós podemos resumir aqui, o título seria Não Seja Grosseiro, mas demonstre realmente benignidade, seja benigno, seja bom, seja aquela pessoa, né, que tem um comportamento agradável, né? Porque é interessante que no contexto, começando no verso 31 e 32, ele fala aqui de uma lista de 6 coisas desagradáveis no comportamento cristão, mas depois ele vai apresentar 5 realmente boas, né, agradáveis. As 6 desagradáveis é a amargura, né, raiz de amargura, né, cólera, que é a explosão de ira, o mau humor, a ira já como mais profundo que uma cólera, mau humor, gritaria, blasfêmia, aqui é o sentido de difamar alguém, né? A malícia, no sentido de maldade. Então ele está dizendo, esses são todos os negativos. Mas quais são os comparativos positivos de tudo isso? O positivo é você ser benigno, como diz a atualizada, é ser gentil, agradável, bondoso. Você ser compassivo é você ter ternura interior de coração. Você ter um coração tenro, não endurecido, com relação às situações que você vai deparar, especialmente nos relacionamentos com pessoas. Você ser perdoador, né? Agir com graça. Você ser imitador de Deus e você sempre viver em amor. Então, as mesmas palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 ainda, ele fala, né, assim como os filhos imitam os pais, assim também nós devemos imitar nosso Pai Celestial. Né? Isso foi um ensino de Jesus e ele é um exemplo perfeito para nós disso aí. E Paulo, então, ainda agora já no capítulo 5, ele está falando também do quê? Nós não devemos brincar com as coisas relacionadas à carne no sentido nas coisas sexuais. Realmente nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que criar realmente situações que vão realmente nos ajudar, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Paulo ensina isso, né? Então todas as partes desse corpo devem ser tratadas com o máximo respeito. Então ele aqui relaciona alguns termos que estão ligados à sexualidade humana, indicando que os pecados na área do sexo podem vir de palavras, pensamentos, atos, cuja os praticantes não terão herança no reino de Deus. Isso é forte, né? Ele usa umas palavras, eu vou usar a mais conhecida, né, que está ligada à atualizada, mas eu vou te dar também significados mais comuns para nós, né? A impudicícia, nossa palavra, hein? Ela vem do grego porneia, que na verdade significa você ter relação sexual ilícita. Qualquer tipo de relação sexual ilícita. Ela engloba
todas as relações sexuais ilícitas. Impureza. Qualquer uso do sexo fora do padrão de Deus é impureza. Mas a impureza aqui, muitas vezes é relacionado principalmente dentro da área dos pensamentos. Ainda não concretizou em ações, mas está em pensamentos. A cobiça, né? Desejar ter algo ou alguém que não nos pertence. A conversação torpe, né? É você usar palavreados obscenos e vergonhosos. Ah, por que o crente não usa palavrão? Porque é conversação torpe, é conversa que não é um crente não deve usar palavras assim. Tem tantas palavras na nossa língua portuguesa para usar, por que você tem que usar palavrão? Pensa nisso. E chocarrices, né? São as tais das piadas sujas, ou linguagem baixa, né? Linguagem com duplo sentido, ou muitas vezes com conotação sexual. Então, na apostila, quando você receber, vai ter um gráfico lá no fim, como anexo 1, mas é ligado a essa aula aqui. Lá está mais bem explicado tudo isso. Mas o que são esses pontos para nos ajudar? É realmente nós entendermos, na prática, Paulo está te dando umas dicas, né? Ó, você faz isso, então para de fazer isso e faz justamente isso. É o D para, nós voltamos desde o que está sendo falado desde o começo, o D para, ok? Nós vamos continuar nesse texto na próxima aula, e até lá então, Deus abençoe, fiquem na paz.